Sentem-se e parem de balançar a cabeça como se entendessem de risco. Vocês acham que perder dinheiro em 2020 foi um evento estatístico? Tolice. No Brasil, o governo não cobra apenas impostos. Ele cobra a sua sanidade em parcelas mensais, com juros compostos de humilhação. Eu estava lá quando o café apodrecia no Porto em 29 e vi vocês comemorarem o próprio confisco em 90. O jogo não está viciado. Ele simplesmente não foi desenhado para amadores. Se você busca segurança em solo brasileiro, você não é um investidor. É um otimista incurável em busca de abrigo em um campo de tiro. O que eu vou te mostrar hoje não é economia. É a autópsia do seu próprio bolso. Se você tem estômago fraco para a verdade, o botão de sair está logo ali. Para os que ficarem, bem-vindos ao hospício. Antes de abrirmos o cadáver da história, precisamos falar sobre o conceito da vodka grátis. Sabe aquela festa de elite onde a bebida é liberada até as 2 da manhã? Todo mundo celebra, todo mundo se sente rico, todo mundo é amigo do dono, mas a conta sempre chega, e no Brasil, ela chega em forma de inflação, juros estratosféricos e a destruição silenciosa do seu poder de compra. O segredo que os engravatados da Faria Lima não te contam é que a crise não é um erro de sistema. É a funcionalidade principal. Ela é o mecanismo de transferência de riqueza do seu bolso para o topo da pirâmide. Hoje, eu vou dissecar os 5 grandes incêndios que transformaram este país em um cemitério de patrimônios. E fique atento, por volta dos 10 minutos deste vídeo, eu vou te mostrar por que o que aconteceu em 1990 está sendo gestado novamente agora, sob a maquiagem da modernidade fiscal. O moedor de brasileiros nunca desliga. Ele apenas troca as lâminas. Vamos voltar a 1929. O Brasil era uma monocultura com delírios de grandeza vitoriana. Dependíamos do café, como um viciado depende da sua dose diária. Éramos os maiores produtores do mundo e achávamos que o mercado global tinha a obrigação de nos sustentar. Quando a Bolsa de Nova York explodiu e os americanos pararam de comprar nosso café para não morrerem de fome, o Brasil entrou em colapso. Mas aqui entra a genialidade perversa da nossa elite política. A queima do café. Sim, queimamos a nossa própria riqueza. O governo comprou milhões de sacas e as transformou em cinzas para tentar manter o preço artificialmente alto. Foi a primeira grande lição de que você não pode lutar contra o mercado global usando fósforos. Mas o brasileiro médio, esse vulnerável cognitivo, achou que o sacrifício era heróico. Estamos protegendo nossa economia. Eles diziam, mentira. Estavam protegendo os barões enquanto o povo pagava a conta via desvalorização da moeda. Ali, o DNA do Estado Salvador foi injetado nas veias deste país. Aprendemos que, quando as coisas dão errado, o governo vai queimar o seu futuro para salvar o presente dos poderosos. Nos anos 70, vivemos o milagre. O PIB crescia 10% ao ano. O Brasil era o país que ninguém segura. Mas milagres financeiros são apenas dívidas que ainda não venceram. O governo militar tomou bilhões de dólares emprestados a juros flutuantes. Era a euforia da abundância financiada por bancos internacionais, transbordando de petrodólares. Era a vodka grátis no seu auge. O problema de beber à vontade com o dinheiro dos outros é que o dono da conta decide quando a festa acaba. Quando a Fed subiu os juros para quase 20% para salvar o dólar, a música parou. Entramos nos anos 80, a década perdida, com uma inflação que era uma doença física. Ver o preço do leite mudar enquanto você caminhava da prateleira para o caixa não é economia, é tortura psicológica. O país do futuro tinha sido penhorado em um cassino de eurodólares. E
E o que o brasileiro fez? Aprendeu a estocar papel higiênico e a rezar para o próximo plano mágico. Em 1986, tivemos a nossa psicose coletiva, o Plano Cruzado. O governo decretou que a inflação estava proibida, congelaram os preços. E o que o brasileiro fez? Saiu às ruas com o distintivo de fiscal. Foi o maior exemplo de romantismo do naufrágio que eu já vi. Você escolhe a melhor poltrona do Titanic, pede um champanhe e ainda discute a decoração enquanto você afunda junto com o navio. As pessoas acreditavam que a economia obedeceria a um decreto de papel. O resultado? As prateleiras ficaram vazias. A carne desapareceu. Surgiu o ágio, o preço real por baixo do pano. O governo lutou contra a lei da oferta e da procura, e a realidade venceu por nocaute. Ali, o Estado descobriu que o povo aceita qualquer privação, se você der a eles um inimigo comum para odiar. Foi o ensaio geral para a maior traição da história nacional. Nada supera a crueldade intelectual de 1990. Imagine acordar e descobrir que o seu dinheiro, para a cirurgia, para a faculdade, para a aposentadoria, não era mais seu. O Plano Collor sequestrou a liquidez do país. Foi o telefonema do agiota em escala nacional. Eles chamaram de reforma. Eu chamo de roubo de identidade financeira. O país parou por falta de oxigênio monetário. O brasileiro, mergulhado no romantismo, achou o sacrifício nobre. Foi uma amputação sem anestesia, onde o paciente agradeceu ao cirurgião por lhe tirar os pulmões. Esse trauma criou uma geração de investidores que só pensam no amanhã de manhã, porque o longo prazo, no Brasil, é uma obra de ficção científica do governo. Acham que isso é passado? Olhem para 2014. A nova matriz econômica. O roteiro é o mesmo. Gastos públicos maquiados por contabilidade criativa. O governo tentou baixar juros na marra e segurar preço de energia para ganhar eleição. Resultado? A segunda maior queda do PIB da nossa história. O desemprego devorou a classe média. Tentamos mais uma vez dar vodka grátis através de subsídios. A conta foi entregue ao filantropo involuntário de sempre. Você, que paga impostos de primeiro mundo para receber serviços de um bunker em guerra. A verdadeira cicatriz dessas crises não está nos relatórios. Está no seu DNA, porque você tem pânico de investir para daqui a 30 anos. Porque seu subconsciente sabe que o Estado pode mudar as regras no meio da noite. Você vive em um estado de alerta constante. Uma filantropia do abismo, onde trabalha para sustentar um sistema que vai te chamar de colaborador compulsório. A sua incapacidade de planejar o futuro é o triunfo final de um sistema que prospera no caos. A fragilidade não é um acidente, é a ferramenta de controle. O Brasil não é para amadores e principiantes. Se quer continuar sendo uma lebre, correndo até o moedor te alcançar, sinta-se à vontade. Mas se quer aprender a identificar a vodka grátis antes da ressaca e proteger seu patrimônio das garras do Leviatã, inscreva-se. Eu não prometo lucros fáceis. Eu prometo a verdade nua e ácida. A verdade é o único ativo que o governo ainda não conseguiu confiscar. Embora continuem tentando passar bem.